Sejam muito bem-vindos ao Abotscast, o podcast da Abots, Associação Brasileira de OTTs e Streamings. E hoje, vou até pegar minha colinha aqui. Por favor. Fico até nervoso. Por favor. Porque é muito tempo para trazer essa celebridade não aqui. precisa ler tudo, que como eu sou idoso e faço muita coisa, a gente vai passar 15 minutos lendo. Então lê por alto. Perfeito. Estrategista de comunicação multipremiado, mentor, conselheiro, palestrante e educador. Eleito em 2024 e 2025, o especialista número 1 em comunicação no LinkedIn Brasil pela Martech francesa Favicon. Número 1, LinkedIn Brasil Top Voice. E também é creator e instrutor oficial do LinkedIn Learning, com mais de 160 mil alunos treinados na plataforma e 60 mil em outras edtechs. Vou parar por aqui, que é bastante. Mark, é um prazer ter você aqui. Prazer muito obrigado por estar aqui. A gente estava junto numa live pelo Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Um tempinho atrás, e agora a gente está junto aqui. Estou muito feliz de te conhecer pessoalmente e, acima de tudo, participar, aprender sobre streaming e OTTs. Muito obrigado. Mark, eu já vi podcasts seus, óbvio que me preparei também. Vi várias vezes que você falou. Estive falando como instrutor, como jornalista, como empreendedor, como parte de tecnologia. Mas o que me chamou a atenção mesmo, quando a gente começou a conversar, que não foi há muito tempo, foi a pessoa, Mark Tawil. Fico feliz. E, para mim, a generosidade foi algo que me chamou a atenção. O mérito da minha mãe e do meu pai. Né? Exatamente. E uma das coisas que eu percebo, assim, vendo a maneira como você se comunica, principalmente a maneira com que você é acessível, é que você parece um cara que tem muito certo um propósito, uma missão. E assim, diferente da missão que está ali no LinkedIn, aquela coisa institucional, qual que é a missão do Mark Tawil hoje? Putz, olha, vamos lá. Tem várias coisas que você falou, plantaram sementes aqui na minha cabeça. Primeiro, obrigado. Eu gosto muito de ser generoso, porque eu sou assim. Né? E eu gosto de gente que é assim, você também é um cara generoso. A gente se conheceu numa missão de generosidade, que Exatamente. Era uma live pelo Rio Grande do Sul. Então, isso para mim é muito legal você perceber, porque não é todo mundo que percebe. A generosidade é um traço da minha família. Meu tio é assim, minha mãe é assim, meu pai é assim, minha irmã é assim, meu cunhado é assim. Então, eu trabalho para que os meus filhos também sejam assim. Então, generosidade é um valor muito grande. É muito legal também você falar em relação, me trazer aqui para falar de quem eu sou. Porque você leu tudo aquilo que eu faço. Exato. E é como a gente se vende normalmente, aquilo que a gente faz, mas não quem a gente é. Então, eu também fico muito feliz de ser ouvido aqui da pessoa que eu sou. Em relação à missão, aí eu vou ir para uma parte um pouco mais negativa, que eu acho que a gente vive uma ditadura do propósito. Todo mundo é obrigado a ter um propósito. Nosso propósito. Que antigamente, Ricardo, era missão, visão, valores. Né? Tava tudo ali na parede, depois vira uma frase, Simon Sinek. Sim. E agora, se você não tiver um propósito, putz, é uma pessoa que não tem direcionamento na vida. Então, sinceramente, eu não tenho uma frase para te dizer qual que é o meu propósito. Tem dias que eu acordo, meu propósito é matar as pessoas. Então, assim, tô irritado, ser humano. Mas, agora, fora de brincadeira, eu não sei se uma frase definiria o propósito que eu tenho na vida. Porque eu não tenho um propósito. Eu tenho vários propósitos. Por exemplo, vir aqui hoje, e eu te peço desculpas que eu atrasei alguns minutos, o meu propósito era chegar e estar conectado com você, olho no olho, para que a gente possa conversar e eu dar o meu melhor aqui. Porque eu estou vivendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Todo mundo está vivendo. Então, Claro. Às vezes a atenção é o propósito daquele momento. Às vezes fazer direito é o propósito daquele momento. Então eu vejo que os meus propósitos, eles são pontuais. Aí, claro, eu tenho propósitos maiores de educar os meus filhos, de ser querido pelas pessoas, de deixar um legado em vida, essas histórias todas. Mas é muito pontual. Eu não saberia te dizer um propósito. Ou uma frase feita que vai... Defina-se, sabe assim? Não sei, eu acho difícil. Isso é muito interessante porque a próxima coisa que eu ia te falar é isso. Eu tô com 44 anos e realmente eu não tenho um propósito definido. E eu me julguei muito por isso. Obrigado pela tua... Não precisa ter. É que a gente virou essa ditadura, como tem várias ditaduras que a gente vem vivendo. Não tô nem falando de política, tá? Tô falando de ditaduras comportamentais que a gente tem que viver ao longo dos últimos anos. E o que a gente tem visto, Ricardo, e você é um cara de tecnologia, você sabe, existe uma quebra de paradigma de 2020 para cá, na minha visão, por conta da Covid. E essa quebra de paradigma que muda todos os comportamentos, que nos enfia numa epidemia da solidão, que nos faz repensar a vida,
ela também agora é retransformada ou ela é transversalmente cortada pela IA, que acelera o mundo, que reescreve tudo que você quer, que traz para você a melhor consultora, o melhor consultor do mundo e mais. Tem uma coisa que você não comentou aqui, eu sou colunista da Exame. Faz um mês, mais Sim. ou menos. E uma das colunas que eu escrevi foi sobre o chat GPT ser hoje, 2025, o maior terapeuta do mundo. Você já experimentou falar com o ChatGPT? Eu já Também já. experimentei. Eu já Então, experimentei. assim, a gente está vivendo um mundo em que as máquinas não estão só ajudando a escrever, ou reescrever, ou editar, ou criar vídeos super realistas, como a Marisa Maio. A Exato. gente tem visto um atendimento também de pessoas, e isso é um sintoma. Não digo nem que é um sintoma ruim, não é nada disso, mas estou dizendo, é um sintoma de que a gente vai ver o mundo mudar num nível que a gente está conversando com as máquinas que hoje, e eu fiz essa pergunta para o ChatGPT, tem 155 de QI. Mas talvez daqui a 3 anos elas tenham 1000. O nosso QI é 100 a 120. Então pensa, você vai conversar com alguém sempre muito mais inteligente que você. E eu acho que isso também é um sintoma de que o mundo mudou. Então, essa história de propósito, de ter o mesmo propósito, de olhar para o mesmo lugar, de ser a pessoa que eu fui até 2020 ou até 2025, que é esse ano, Sim. talvez mude em 26. Então, eu não saberia te dizer. Você falou da Marisa Maio. Uma coisa interessantíssima, eu estava vendo até um post Mas no LinkedIn. contextualiza a Marisa Maior, porque não é todo mundo que viu A ainda. Marisa Maio foi uma personagem criada, foi pela Magazine Luiza, se não me engano, pelo Raoni. A Magalu é a Magazine Luiza. Isso, A Marisa Maior é Raoni Phillips, isso. que é um criador. E a Magalu contratou a Marisa Maior para fazer Olha propaganda que em menos de uma interessante. semana de vida. Que interessante. É. E aí você começa a ver o poder humano, não o poder da IA, o poder humano usando a IA. Porque Concordo. quando você Interessante. vê as sacadas que ela tem, É. é muito engraçado, É muito sabe? bom. É muito bom. A coluna que eu escrevi logo depois dessa foi sobre a Marisa Maior, dizendo o seguinte para Exame. O que a gente está querendo? Porque tem esse lado, sim, né, do cara criar, ele foi genial, tanto que viralizou global e talvez até fora do Brasil. Tem o lado humano, mas tem o lado da audiência, de querer uma apresentadora 100% artificial e saber que ela é artificial e gostar que ela é artificial. O que eu prefiro? Uma transparência radical. Porque assim, o que está acontecendo hoje é, eu sei que ela é artificial, estou comprando essa ideia e adorei e vou assistir o que ela fizer. Ela tem uma comunidade. Eu comecei a seguir, ela tinha 5 mil seguidores, 7 dias depois ela tinha 120 mil. E é fantástico, Exame, Virou Globo, influencer. Época, virou influencer. E mais, ela virou meio que ícone desse novo modelo. Então talvez amanhã o Ricardo, ele precise estar num evento da Abbott's. Ele precisa estar na Abbott's fazendo alguma apresentação. Mas o Ricardo também tinha um horário aqui comigo. E o Ricardo também foi chamado para dar uma palestra em italiano num evento que vai acontecer de streaming e OTTs em Roma. Quantos Ricardos? A gente tem um. Mas graças à tecnologia, eu acredito que a gente vai começar a se subdividir ou se multiplicar e talvez até melhor do que como seres humanos. Só que aí que tá, Ricardo. Que Ricardo eu quero ter? Se eu quero me relacionar com uma amizade, eu não quero um avatar que fale perfeito. Ou uma Marisa que seja perfeitamente artificial. Sim. Então, o que eu escrevi é, talvez no mundo vindouro, a gente comece a pagar mais caro para ter um human made. Eu quero o Ricardo, que venha o Ricardo, que erre, que acerte, que dê risada, que chegue atrasado, mas é humano, do que um avatar perfeito fazendo Marisa Maior. Olha que interessante. Eu acho, são discussões de hoje, não são nem discussões de ontem. Inclusive, uma coisa que eu venho pensando bastante. Primeiro ponto que eu penso, Mark Twain é um só. É para Excelente. você, né? Eu Excelente trabalho por comunicador. 12. Você está em todo lado, mas o Mark é um. Eu trabalho por 12, mas eu Você sou... ter a sua inteligência Sim, toda colocada dentro de um sistema artificial, sistema de tecnologia, um computador, te assusta ou te empolga? me empolga, imagina. Primeiro que assim, ela não tá lá, nenhuma inteligência tá lá, claro que deve ter, mas nenhuma inteligência tá lá para sugar o Ricardo num nível que, desculpa a palavra, vai chupar ele, que ele vai ficar sem sangue e ela vai virar o novo Ricardo e adeus você. Não é sobre isso. Já tá claro que não é sobre isso. Nesse ano eu fui pro SXSW. E tá muito evidente que aquela
aquele clichê que, olha, é um clichê de um ano atrás, tá? Ah, e o Ricardo não vai ser substituído pela máquina. Ele vai ser substituído por quem entende mais de máquina. Não é Isso. mais sobre isso. Ele vai ser substituído pela versão genérica dele. O cara que não questiona, o cara que não é curioso, o cara que não sabe usar. E não é usar por usar, prompt. É usar para tropicalizar da melhor maneira possível, personalizar e ser a melhor Abbots possível. O que eu quero dizer com isso? Não é mais sobre saber usar mais ou menos. É sobre amplificar a nossa humanidade. Então, quando eu falo de. Vou falar em terceira pessoa, meio Pelé, né? Como Mark tá Will vale por 12, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a IA me ajuda a multiplicar por 12 as minhas tarefas. Porra, eu virei um super-humano. Eu não deixei de ser humano, não deixei de pagar conta, não deixei de ir no banheiro, não deixei de ser pai, não deixei de ser irmão, filho. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu ganhei superpoderes. Todo mundo ganhou se quiser usar. Não estou dizendo, claro, que puta, você trabalha como caminhoneiro, ou como chapeiro, ou varrendo rua, se isso vai mudar radicalmente a sua vida. Talvez não. Talvez não. Até porque essas profissões também não tiveram a oportunidade de como é que eu posso te dizer? De trabalho, fica em casa durante a pandemia. Sim. Então, a gente sabe que a realidade é diferente. Mas, por exemplo, pessoas com alguma deficiência, sabe assim, a gente poder incluir essas pessoas por meio de IA. A gente poder incluir pessoas mais velhas, fazer um letramento digital. A gente poder eliminar mais vieses. Quer dizer, a gente poder multiplicar os estudos, levar estudos para quem não tinha, oportunidades de quem quer estudar um outro idioma. Cara, o mundo mudou muito. Você não pode comparar a vida de alguém que está no interior do Piauí 20, 30 anos atrás com hoje. Não tem como. Se tiver um mínimo de Wi-Fi e um mínimo de device, você consegue trabalhar do interior do Piauí com o interior da Indonésia. Você consegue ter um projeto. Lógico, estou dizendo utopicamente muita coisa, mas não tem comparação. Não tem comparação. O meu trabalho hoje não tem comparação com alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás. Por quê? Porque eu estou olhando para a IA não do ponto de vista de eu vou perder minha humanidade, ela vai me sugar e eu vou, sabe assim, quando você virar um vácuo. Sim. Não é isso. Eu estou trabalhando a IA como uma lupa. Estou colocando uma lupa naquilo que eu faço de bom e como é que eu espalho isso. É fácil? Não é fácil. Mas para isso a gente precisa voltar, Ricardo, na minha visão, para algumas coisas mais basais. Curiosidade, empatia, escuta. Sabe assim, olhar para IA como... E aí não é minha frase, é de um cara chamado Ian B. Craft. Ok. Ian B. Craft. A gente tem que olhar com a IA... Vou falar duas frases dele. Ele é sócio de uma mulher espetacular chamada Michelle Schneider. Ok. E ela é sócia dele. Ela é representante da empresa deles aqui no Brasil. E porque é legal falar que uma brasileira está trabalhando com os maiores futuristas do mundo, né? E ele com ela. Onde que eu quero chegar? O Ian B. Craft falou duas coisas interessantes no SXSW 2025. A gente tem que olhar para a IA não como ferramenta, mas como paradigma. Ou seja, não é mais olhar para a IA e falar, nossa, que ferramenta legal vai me ajudar a fazer tarefa. Não é isso, é um pensamento digital. Esse é o primeiro ponto. Ok. E a segunda coisa que ele falou que para mim é definitiva é: o mundo não é mais sobre aquilo que eu sei. O mundo é sobre como eu me adapto àquilo que eu não sei. E ele chama isso de skill flux, fluxo de competências. Porque elas vêm e vão. A Abbots, hoje, tem quantos anos a Abbots? 7 anos. 7 anos. Quando chegar aos 10 anos, daqui a 2, 3 anos, já vai ser... As skills que levaram a Abbots até os 7 não vão mais funcionar, talvez, para os 10. Que também não vão funcionar para os 12. E os gestores também não vão funcionar como funcionavam. Por quê? Porque a gente vai ter que se adaptar o tempo todo e cada vez mais rápido. E é um avanço, né? É uma coisa que, por exemplo, no caso da Abbots, a Abbots começou lá atrás, a intenção era realmente trazer o público da área de mídia para dentro de um assunto comum e fazer com que esse assunto cresça. Aham. De um ano para cá, a nova diretoria entrou e é o que você falou, precisa ter coisa nova, Sim. entendeu? Sempre baseado no que foi feito antes, como evolução, mas essa coisa nova te vai levar a outros pontos que antigamente você não levava. E geralmente a escada para isso é tecnologia.
Sim, Sempre vai pô, ser. Como no teu caso, a inteligência artificial, para mim, ela é transversal. Ela tá ali em tudo, né? concordo, Assim como você usa a sua comunicação de maneira transversal. concordo. Hoje eu te vejo como jornalista, como empreendedor, como falando sobre tecnologia, falando sobre uma série de coisas, mas a comunicação tá ali, sempre como base, né? É. Então, assim, tendo isso como base, qual que é o seu trabalho hoje? Pois é, você sabe que eu tive muitas dificuldades. Talvez você tenha a mesma dificuldade que eu, já que você está Hum, falando das suas dificuldades. Eu tive muita dificuldade em me rotular. Eu tive alguns traumas na vida, você vai lembrar. Em 2020, eu perdi meu pai para Covid. Meu pai morreu de Covid em 25 de março de 2020. A gente voltou da França infectado, ele saiu do avião de cadeira de rodas e ele foi direto para o hospital, passou em casa, pegou uma roupa, foi para o hospital. 6 dias depois ele morreu. Baita trauma. A gente teve um luto dentro do luto generalizado. Um ano depois eu tive uma reconfiguração familiar, mas entre 20 e 21 eu perdi minha agência. E aí você vai se lembrar que a gente teve uma explosão de lives e de chama esse, chama aquele, sim, um monte de gente ganhando dinheiro, sim. fazendo dinheiro. E eu não fui chamado para nada durante muitos meses. Zero. Cara, eu já tinha 500 mil de seguidores, já era número 1 do LinkedIn, coluna na época negócios. E aí eu saquei que eu tinha um problema de posicionamento. Eu não me posicionava. E você falou da comunicação transversal, eu sempre olhei para a comunicação desse jeito. Ela é pano de fundo, ela é meio. Sim. E aí eu não tinha tema. Eu não tinha tema. Ninguém ia me chamar para falar de alguma coisa se eu falava de tudo. Porque eu usava a comunicação para falar de tudo e tocava meio que alguns assuntos de tudo também. Falava desde urubu até política, literalmente. Ok. Tinha texto sobre térmicas de urubu e tal. E foi muito legal enquanto durou, mas na hora do vamos ver, não me posicionou. E aí eu abracei a comunicação enquanto tema em 2020. Por quê? Porque eu precisava sobreviver, cara. Dinheiro na mesa, pá. Claro. Filho pequeno. Então, de 2020 até 21, aquele puta trauma, eu comecei a colocar a comunicação já, bom, vou te ensinar comunicação. Nem era uma coisa que eu gostava, tinha meio bode, mas ok. E depois comecei a pegar gosto. E aí eu comecei a pegar gosto de trazer uma comunicação também que tinha um pouco mais a minha cara. Não só 3 coisas para, fala com a caneta na boca. Eu não sou essa pessoa, tem gente muito melhor para isso. E aí, pouco a pouco, eu comecei a ter dificuldade em me rotular. Eu era comunicador multiplataforma. Mas, cara, o Ricardo também é multiplataforma. E também comunica. E aí que eu cheguei a uma palavra que eu gostei muito, que é estrategista de comunicação. Porque eu acho que o valor da estratégia, como diz o filósofo brasileiro Capitão Nascimento, do grego strategui, ele está, na verdade, no pensamento. Você fala, puta, um estrategista pensa. E aí, o que, que eu fiz? Hoje, eu dou aula e mentoria e CMO as a Service para posicionamento. Eu ensino as pessoas a se posicionarem, eu extraio delas o melhor delas e ajudo elas a se posicionarem. Então, hoje eu sou um estrategista de comunicação com 4 frentes. Eu demorei pra caramba pra falar isso. Pra caramba. E eu acho que é difícil você chegar nesse ponto, porque você falou de trauma, né? Todo mundo tem seus traumas, né? Claro, todo mundo. Meu pai trabalhava em uma empresa que não pagava. Puta. Ela pagava, na verdade, vou Pagava quando refazer, queria. pagava quando queria, Claro. exatamente. Então ela pagava 3 meses, aí pagava Meu tudo. Deus. 4 meses depois, pagava tudo. Então a gente viveu em casa a vida inteira, assim, num ambiente de escassez total. Caramba. Ó, cuidado que o mês que vem não vai ter. Sinto muito. Então, assim, eu tenho uma. Eu sou medroso pra caramba, a verdade é essa. Então, assim, a gente sabe o que a gente gosta de fazer. Mas eu sei o que eu gosto de fazer. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de tirar o olho do dinheiro, pelo menos num primeiro momento, para entrar no que realmente eu gosto de fazer. Mudar, Mas faz sentido, cara. mudar. Minha pergunta É é, conservador. minha pergunta é com relação à marca pessoal, que eu vejo que Uhum. a sua marca pessoal já é forte, está se tornando cada vez mais forte. Obrigado. Como, como que você conduz alguém que é um conservador, por exemplo, Uhum. como que ele consegue ser uma marca? Perfeito. O João Kepler, que é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, investidor anjo, apresentador, e aí super VC, pai de família, de filhos incríveis e tal, escritor. O João Kepler tem uma frase que eu gosto muito, que é a teoria das 2 canoas.
um pé em cada canoa. Então é óbvio que você não vai abandonar o teu dinheiro por propósito. Isso é idiotice, isso não é propósito. Né? O impacto se mede, mas para você ter impacto, você precisa ter grana para poder olhar por cima do muro e espalhar esse impacto. Tanto é que você tem hoje movimentos dos quais eu participei, como capitalismo consciente, Sistema B, empresas melhores para o mundo. Mas são Sim. empresas, não são governos nem ONGs. As ONGs, a maioria pede dinheiro. Você tem pouquíssimas que têm um fluxo de entrada bom, né, por conta dos seus fundadores e visionários e tal, e pessoas de altíssima credibilidade, mas que trabalham muito, tipo um Edu Lira, né, no Gerando Falcões, Gilson Rodrigues no G10 das favelas em Paraisópolis, entre outros. Mas o que eu quero dizer, esses grupos são grupos muito privilegiados porque eles têm o privilégio de ter grandes líderes à frente que trabalham muito para acontecer, mas a maioria das ONGs não tem. Os governos estão quebrados. Ponto. Todos. Federal, estadual, municipal, não tem grana para isso. Então o que sobra? As empresas. Mas para uma empresa criar impacto, ela precisa de dinheiro. Você não vai virar para um CEO e falar, olha, me dá $500 mil para eu cuidar de saúde mental. O cara vai te olhar e falar, meu, pega um software aí. Então, eu acho que falta estratégia nesse sentido. Mas onde que eu quero chegar? Em relação a marca pessoal, uma pessoa, se eu pudesse te aconselhar, pô, faz o que você ama, vai atrás do que você ama. Não garante nada. Nem a pessoa que você ama garante. Você imagina o trabalho que você ama, né? Ah, eu amo música. Legal, cara, mas pra você ser músico é difícil. Você não vai ser músico? Vai. Mas eu me lembro de um livro do Fernando Gabeira, que é o Que é Isso, Companheiro, que ele falava que ele tinha 2 empregos, anos 60. Pasquim, que ele amava, e JB, Jornal do Brasil, que pagava. E eu acho que é isso. O João Kepler... João, você me corrige aqui, eu acho que ele te diria um pé em cada canoa. Então, sim, você tem que ter uma coisa que você ama e você vai vendo o que dá. E sim, você tem que ter uma coisa que te paga e garante a comida dos seus filhos. Senão é ridículo. Ah, vou largar tudo por propósito. Agora, você está vivendo um ambiente tóxico, o dinheiro está sendo usado para pagar advogado e psiquiatra, aí talvez seja o caso de você mudar. Mas não dá para você tirar ou dar uma pira, né, como falam lá em Curitiba, de você acordar um dia e falar, não, eu vou fazer o que eu amo e dane, estou recebendo aqui, a menos que você esteja muito bem capitalizado. Porque o mundo não vai esperar. Não. O boleto não vai esperar. Então, minha sugestão é identificar suas potencialidades, identificar suas paixões. E aí, Ricardo, uma coisa que para mim é muito evidente. A gente mudou muito de uns anos para cá sem perceber, no sentido de eu não preciso mais ser o Mark, como eu te falei, eu tenho 4 frentes, eu tenho educação, mentoria para executivos, eu tenho uma frente de palestra e treinamento, eu tenho uma frente de CMO as a Service, eu fui ampliando o meu leque, graças também muito à tecnologia e essas possibilidades, graças à minha idade também, né, de fazer mais coisas, mas eu entendo também que a gente é multipotencial. Se você virar para mim e falar, pô, sou diretor da Abbott's, mas também sou pai. Nas horas vagas eu adoro fazer trabalho de desenho de arquitetura. Puta, eu faço bolo e eu sou fotógrafo, eu vou entender tudo, que eu vou te falar, pô, é um cara multipotencial. E tá certo. Esse preconceito que a gente tinha de olhar para as pessoas multipotenciais e falar, meu, que absurdo, cara. O cara trabalha com Abbott's e ao mesmo tempo o cara é fotógrafo, ou ele gosta de maquete, que coisa bizarra. Hoje em dia não tem mais isso. Então você não é obrigado a fazer uma faculdade, uma pós, um MBA, um pós-doc na mesma área. Até porque a área também é uma coisa que mudou, né? Claro. Eu vejo a multipotencialidade nesse sentido. Você tem 2 filhos, né? Sim. Eu tenho 4. E um cachorro. Eu tenho 4, 3 gatos, 2 cachorros. Impressionante. Não, Umas coisas é assim. a marca de Noé, né? Não uma família. Eu sempre pergunto como direcionar as crianças nesse mas tempo. aí eu não sou a pessoa mais indicada, né? Porque eu acho que tem especialistas que falam muito bem disso. E uma coisa que eu nunca me esqueço, que eu escutei quando a mãe das crianças estava grávida, nunca me esqueço, de um cara. Ele falou, cara, eu posso te falar o que eu quiser, posso te dar a minha experiência, posso falar o que eu passei, eu deixei de passar. Sempre vai ser diferente. É diferente, cara. Você tem filhos gêmeos que nascem diferentes, como é que você não vai ter famílias diferentes? Imagina, aquilo que você passou com o teu pai, o que meu pai passou, Sim. os traumas que eu tive, todo a memória da minha mãe que foi expulsa do Egito por ser judia e ficou apátrida na França, o meu pai, sabe assim, cara, como é que eu vou comparar com a tua história? Não tem como. Então, isso tudo vem impresso na nossa memória milenar de ancestralidade. E isso também nos direciona e nos limita e também não nos limita.
Às vezes você pode conversar com alguém que, puta, morei num orfanato, criança, fui abandonado, e hoje a pessoa é multidiretor. E aí você tem pessoas que tiveram uma infância maravilhosa e estão deprimidas. Não dá. Então, o que eu te diria em relação a filhos é: cada um tem uma história, não tem muito conselho. Claro que você tem os conselhos meio óbvios, né? Ai, não deixa ficar, sei lá, no TikTok com 6 anos de Claro. idade. Mas, cara, não tem muito isso. Porque cada história é uma história. Eu acho que o que tem como valor básico é: não use as crianças. Se você tem raiva de alguém, se você tá contra alguém, se você acha que você foi injustiçado, nunca use as crianças. Elas não têm culpa. Essa é a única coisa que eu poderia te dizer. No mais, eu acho que você é um cara de valores. E eu tenho certeza que a mãe dos seus filhos também, assim como a mãe dos meus filhos também tem, e eu tenho. Então, a gente trabalha pelo melhor. Agora, claro que tem falhas, porque é diferente do avô, que vai lá só para Claro. estragar e que já viveu isso. É. Ele não E que precisa quer educar. estragar, né? Ele só quer estragar, ele quer Meu pai educar. Ele sempre não precisa... falava isso, mas minha posição aqui é estragar É mesmo. lógico, ele não quer educar. É, ué. Já educou, já teve Claro. trabalho. Então, para quem está educando, é uma arte em movimento. É difícil, cara. Até a Beyoncé deve ter problema. É. Um pouquinho mais aqui dentro da nossa realidade de streaming, OTT. Eu te sigo no LinkedIn há anos, né? Então, assim, foi o que você... Eu sofro um pouco do que você falou. Eu falo de tudo, tenho 25 mil followers lá, mas, assim, até hoje não me posicionei em Mas determinado veja que assunto. interessante, só te cortando, para dizer o seguinte: mesmo me seguindo há anos, você ainda perguntou o que eu fazia. Exatamente. Então, às vezes, o problema é muito mais nosso de explicar e martelar na cabeça do outro o que a gente faz, do que necessariamente o outro que não tem obrigação de saber. Mesmo me seguindo há anos, hein? Sim, e eu vejo, assim, dentro desse contexto de LinkedIn, você sendo o primeiro top voice, sabendo se comunicar super bem, eu vejo hoje você usando muito mais o vídeo. Então, qual o papel hoje do vídeo dentro do que você se comunica? O mundo mudou e eu sempre fui um cara de rádio. Sempre. Sempre fui um cara de rádio. E mesmo se eu fosse um cara de TV, eu não vi, tirando algumas exceções, Felipe Ciani, por exemplo, o cara que eu acompanho, entre outros, o Ivan Moré, entre outros. Eu vi muito pouco, eu tô falando de verdade, 15% dos grandes apresentadores, repórteres e pessoas de vídeo fazerem um shift para a internet. Então eu não acho que é só quem era de rádio ou de impresso que não conseguiu fazer o shift. Eu acho que é geral. Estou dizendo pessoas que trabalham comunicação, tá? Porque tem muito picareta que não trabalha comunicação e é ótimo de vídeo. Se vende super bem, só que Sim. vende fumaça. Onde que eu quero chegar? Eu não vejo na comunicação as pessoas que conseguiram fazer essa transição de uma maneira natural. Não é natural. Então, sabendo disso, eu não vou me culpar dizendo: ai, eu sou um cara de rádio, por isso que eu não fiz pro vídeo, porque mesmo os caras de vídeo também não fizeram, e as mulheres. Ponto. Sabendo disso, obviamente eu sou um cara que trabalhei 3 anos na Jovem Pan, 8 anos no JT, 3 anos na Band News. Para depois trabalhei na Rádio Globo, Exame, Época Negócio, por aí vai, mas fixo, Hard News, 14 anos. 8 no impresso. Então eu escrevo muito, gosto de escrever, e comecei a sacar, obviamente, ao longo dos anos, que as pessoas pararam de ler, ou leem menos, ou pior, não interpretam. Também tem isso, né? Você fala A, a pessoa entende B. Então é desgastante, é chato, embora eu adore escrever. E eu também comecei a sacar que não só eu consumia muito mais vídeo, como o mundo virou um mundo de vídeo. Você tem, desde a pandemia, os super podcasts, tipo Flow, que deram, com o tempo, lugar aos cortes, porque ninguém tem paciência de assistir 3 Sim, horas, sim. não tem tempo, não está em casa, virou corte. E do corte, a gente teve as plataformas de entretenimento, como o TikTok, que pegaram o corte do corte. Segundos. Então, por quê? Porque ninguém lê, porque ninguém se aprofunda, porque ninguém tá afim, porque ninguém tem tempo, enfim. É outra discussão. Bom, pega os seus streamings todos aí. Todos têm velocidade 2, que Sim. é outra coisa bizarra, entendeu? Até papo do WhatsApp tem velocidade 2 o hoje. YouTube, papo do WhatsApp, o Spotify. Outro dia eu vi algum desses que tem velocidade 3. Sabe assim, cara, na boa, ninguém... Então, isso é muito louco. Por quê? Porque o mundo acelerou de um jeito que a gente quer fazer caber 48 horas em 24. Mas por que eu tô te falando tudo isso? Porque essa aceleração, essa mudança de paradigma, ela impacta tudo. O vídeo impacta tudo. Tanto é que
Hoje, as maiores buscas, e você sabe disso, de restaurante, de experiência, não estão mais no Instagram, elas estão no TikTok. Por quê? Porque o TikTok é mais vídeo, a pessoa vai lá, ela põe o queijo em cima do hambúrguer, ela mostra ali. O Instagram é o quê? Instagramável. O que que é uma coisa instagramável? Coisa bonita. Sim. E é o Mostrar. que normalmente? Uma foto. Ah, instagramável. É. Parado. O mundo é movimento. Então, o que o TikTok faz? Pô, vou lá fazer uma resenha no restaurante japonês, vou mostrar o negócio chegando na mesa, vou mostrar a comida, eu colocando molho, fazer um texto rápido. Essa casa, não. Então, assim, é lá que as pessoas estão fazendo buscas, em vez do Google. O mundo meio que virou isso. E por que eu tô te falando tudo isso, que eu até esqueci agora a tua pergunta inicial, vídeo. Eu entendi que o mundo é movimento. E eu entendi também que, no nosso caso, primeiro, assim, no LinkedIn eu tenho uma explicação técnica. O LinkedIn começou a privilegiar vídeos verticais para poder concorrer com o próprio Instagram e o próprio Perfeito. TikTok. Isso é um ponto. Mas, além disso, eu comecei a fazer no Instagram também, porque eu senti que as pessoas querem me ver vivo. Elas querem meu tom de voz. Elas querem meu olhar. Elas querem meu jeito de falar. Elas criam proximidade. E aí, burro de quem não faz. Porque pensa comigo, claro que você pode não fazer porque você é tímido, não quer, é outra história. Mas podendo fazer é burro. Por quê? Porque, cara, pensa em como a gente foi educado. Televisão. Pensa no encantamento que você tinha. Pensa que você criava uma espécie de uma intimidade com essas pessoas. E é o que acontece hoje. Então, assim, é muito mais fácil uma pessoa me chamar para uma palestra, me chamar para um podcast, se eu sou um cara que fala legal, que brinco Uhum. e nananã, do que eu escrever um texto frio, por melhor escrito que ele seja, e sou uma pessoa que no vídeo travo. O mundo é podcast, a gente está aqui num videocast. Não é nem um podcast, é um videocast, é um mesacast. Então, vai ter corte, vai para o YouTube. Então, quanto mais vivo eu estiver, quanto mais querido eu for, quanto mais meu tom de voz me representar, quanto mais sorriso eu der, é meio óbvio que mais pessoas vão se identificar e falar, pô, gostei desse cara, gosto do jeito que ele fala, cara divertido, que sacada boa. É isso que as pessoas É muito guardam. interessante, cara, porque Mas 2 isso é uma semanas visão atrás. minha, tá? Não é Não, uma mas, visão mas de... eu tenho uma experiência agora, recente mesmo. 2 semanas atrás, eu vi muito amigo meu sendo afetado pelos layoffs, sendo demitido das grandes empresas de tecnologia, aqui e fora. Falei, cara, o que eu faço para ajudar? E aí eu peguei a inteligência artificial e criei uma plataforma Olha, para ajudar essas pessoas, colocar as pessoas primeiro em contato e para que elas tenham um como perfil, chama? chama Talent Unlock Community. Que legal. Quem deu o nome foi a IA também, por isso que eu precisei pensar para... Grande, um abraço para ela. Exatamente. Eu fiz um post no LinkedIn, cara, os 10 primeiros posts ninguém via. Não tinha chamado, não tinha... Até que eu gravei um vídeo. E eu gravei 20 vídeos. Chegou uma hora que eu cansei, eu falei assim, cara, Samuel, eu vou gravar do meu jeito. E eu falei no vídeo, falei, olha, eu não sou um cara que grava vídeo, mas eu vou gravar do meu jeito agora e do jeito que ficar, vai. E aí engajou. É isso. E aí engajou. Porque- E aí você ajuda as pessoas. O que eu sinto, tá, Ricardo? A gente está passando um pouco dessa era da perfeição. Então, por isso que a gente falou de Marisa Maio aqui, é isso. Sim. Será que a Marisa Maio ela é imperfeita e ela é 100% IA? E a gente está comprando. As marcas estão comprando. Será que a gente quer um humano esteticamente perfeito? A palavra precisa ser hiper bendita, a luz precisa ser maravilhosa, a mesa precisa ser essa daqui, para tudo? Não. Às vezes um videozinho de um story que, putz, é um bastidor, ele é muito mais viralizável do que o cara parado ali olhando para a câmera padrão Globo. Isso mudou. Isso mudou. E mudou dentro das TVs, inclusive. Então, eu vejo que essa informalidade, essa vida real, esse gente como a gente, que o brasileiro adora. Sim, Adora. sim. E eu acho que você tem mais chance. Agora, claro, você não vai botar um som, você não vai botar um vídeo com som ruim, você não vai botar um vídeo que você tá vestido de qualquer jeito. Claro. Assim, é informalidade demais. Mas que é nítido. Pô, as pessoas seguram uma coisinha pra falar, ó, taranã, 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 sabe assim? É muito mais informal do que já foi. E como que você faz para balancear a sua autenticidade, sendo que do outro lado você também tem que cumprir com os requisitos do algoritmo e Claro. principalmente pensar no que as pessoas querem escutar? Pois é. Autenticidade, em tese, não deveria ser o que as pessoas querem escutar. Porque aí Sim. você está preenchendo expectativas, você não está sendo autêntico. Exatamente. Agora,
existe, óbvio, um pensamento estratégico de, se eu ficar falando, eu sou comunicador, vou ficar falando de bolo, ou vou engajar falando de bolo, azar é meu, porque eu não vou ter continuidade nessa carreira. Então, eu preciso ter ali, e aí a gente volta pro posicionamento, que é como eu me posiciono na cabeça do outro. Como eu quero ser visto pelo outro. E aí entra um pouco do meu trabalho para mim e para os outros. Eu quero ser visto como um estrategista de comunicação. Então não adianta eu ficar comentando novela, a guerra na Síria, porque eu já fiz isso. Eu já fiz muito isso. Tá. A ponto de eu sempre perguntar hoje, o que você está fazendo? Eu sei que você me perguntou porque eu faço muita coisa. Exato. Mas tinha um tempo que eu fazia muita coisa e ninguém nem sabia o que eu fazia. Era meio... E nem eu explicava. Então, na hora eles gostavam de mim, era muito legal, mas na hora do vamos ver, contratavam um vizinho. Isso é muito comum. Então, como é que eu balanceio isso? Tentando preencher um pouco das expectativas de quem me segue. Então, por exemplo, você é um Perfeito. cara que fala de OTT, você é um cara que fala de streaming, mas também é um cara especializado nisso e naquilo. Você vai pegar 4 ou 5 temas que te definem, vai fazer uma linha para dizer, ó, eu vou focar um pouco mais aqui. Eu tenho temas aqui que são mais para o meu engrandecimento institucional. Aqui eu vou dar uma opinião um pouquinho mais polêmica. Isso aqui é para eu vender, para as pessoas saberem o que eu faço. Então eu penso estrategicamente nisso. Quem está do outro lado? Que dor que eu resolvo? Como eu quero ser visto? Isso sim. Qual é a minha essência? O que eu não quero passar? Tem temas que eu não quero abordar. Sou obrigado. Então, eu já penso estrategicamente. Onde entra a minha autenticidade? Muitas vezes no não. Então, eu não sou obrigado a falar da morte de um artista. Eu não sou obrigado a meter o bedelho em tudo. Uma vez, eu nunca me esqueço, teve aquela questão do Rodrigo Bocardi. Sim. Rodrigo Bocardi era da Globo. E eu era da Época Negócios, que era Grupo Globo. E um cara me questionou. Ele falou, você não vai falar nada da demissão do Rodrigo Bocardi? Eu falei, mas, assim, eu não conheço ele. Nunca estive com ele. Falar da demissão de alguém, sabe, porque talvez, acho até deselegante, é um colega de trabalho de uma empresa da... Assim, não tem o menor sentido. Tipo, se fosse uma pessoa com quem eu trabalhei, eu também não falaria. Mas, cara, eu vou falar da demissão do Rodrigo Bocardi, pessoa que eu nunca vi. E aí ficou essa história. Entendeu? Assim, não, você não vai falar. Ele quis dizer o seguinte: você tá passando pano pra Globo. E, cara, assim, é uma história que o cara inventou pra ele, não pra mim. Se você for pensar em tudo que os outros pensam também. Não, assim, tudo bem, tinha um monte de gente falando ao longo do dia do Rodrigo Bocardi. Mas, gente, eu não vou falar do Rodrigo. Não é meu tema, não é meu amigo, não é meu inimigo. Eu não conheço, a gente nunca se viu, nunca se cruzou. Aliás, um abraço, ele deve saber que eu existo. Agora ele vai saber que eu existo. Mas onde que eu quero chegar? Eu não vou comentar tudo por comentar, porque é o assunto do dia. Então, isso eu fui aprendendo ao longo dos anos. Eu não sou obrigado a comentar tudo. Eu não sou obrigado a ter opinião sobre tudo. Mesmo que eu comente hoje, eu prefiro muitas vezes analisar e trazer dados e lados do que falar, eu acho isso, eu vejo assim. Para mim, dane-se. Assim, em quem você vai votar? Gente, quem está preocupado em quem eu vou votar? Porque se eu disser para quem eu vou votar, não vai mudar a opinião do outro. Então, assim, coisas que eu fui aprendendo com a maturidade, de idade. Então, hoje, eu me defino assim. A minha autenticidade vem de eu falo quando eu quero, sobre o que eu quero. Agora, eu não sou burro. Eu não vou lá e falar, eu sou autêntico, vou falar o que eu quiser. Não é isso. Isso é ser burro, não é ser autêntico. A autenticidade não é sobre isso. A autenticidade é identificar padrões teus que possam te diferenciar da massa. Às vezes por um ponto de vista, às vezes por um tema, às vezes por um não. Sabe assim, às vezes por não se colocar naquele momento. Isso é ser autêntico. É não ser feito manada. É não entrar em trend o tempo todo. O que você está me falando vai muito do que eu ia te perguntar também. A gente começou falando da pessoa Mark Tawil. Vamos aqui rumando para o fim, também entendendo um pouco mais de quem você é. Tá tão bom, pô. Toda vez que eu te envio um WhatsApp, você não me responde na mesma hora. Mas você sempre me responde. Sim, eu tento, né? Eu te vejo. Às vezes não dá. Você sempre me responde. Eu te vejo no elevador, nos painéis do elevador, eu te vejo na revista, no jornal, te vejo na internet, no LinkedIn, uma pancada de coisa. Como você consegue fazer essa administração de tempo para conseguir fazer tudo isso dentro do período reduzido que você tem e comunicar para os outros sobre
esse posicionamento seu, tipo, olha, ok, aqui eu tô te respondendo, mas aqui não vou te responder, mas a pessoa fica consciente de que vai falar com você. Na época da live, eu tava falando com o André Santos. O André Santos foi o primeiro. Maravilhoso, cara. O André Santos foi o primeiro que foi lá e falou assim: É. não, Ricardo, a gente vai falar, eu tô dentro. Ele falou: por que você não fala com o Mark? Eu falei: pô, é o Mark, cara, será que o Mark vai responder? Ele falou assim: eu tenho certeza que ele vai responder. Eu respondo tudo. E aí, Eu respondo comentários. e aí, aí você respondeu, e assim, tava próximo da época da live, e eu falei pro André: André, eu tô preocupado que o Mark não responde. Ele falou assim: fica tranquilo que o Mark sempre responde. Sério? É. Às vezes pode acontecer. Às Não, vezes e pode aí acontecer. você sempre me respondeu de uma maneira super gentil, super clara, e chegou na live, foi o keynote, entregou. Então, assim, como que você faz para conseguir manter essa distância do falar sim para tudo, mas conseguir fazer tudo que você precisa dentro desse tempo? Sim. Cara, primeiro, eu tenho uma agenda livre. Eu sou dono do meu tempo. Então, assim, eu não trabalho das 8 às 16 num lugar que vai me tomar 8, 10 horas do dia, nada contra, já fiz muito isso. Muito. Então, eu tenho essas horas livres. E eu não consigo conceber uma pessoa que te escreve e fica no vácuo. Pode acontecer. Pode acontecer. Já aconteceu comigo, escrevendo, tomando vácuo, Entendi. dias atrás, mesmo tendo uma posição. E também já aconteceu com pessoas comigo, que às vezes eu não vi. Cara, porque também pode acontecer, né? Então, essa é uma exceção à regra. Na regra, eu respondo. Eu não consigo conceber alguém que te pergunta qualquer coisa e toma um vácuo. Achou feio, não é da minha natureza e tal. Segundo, eu não me vejo nesse papel de, sabe assim, eu sou muito bom para estar aí. Pelo contrário, eu tenho muitas pessoas que vêm falar comigo e falam, puta, quando eu não era ninguém, você foi a primeira pessoa que me estendeu a mão. E eu também já fui essa pessoa, que não era ninguém, e a pessoa foi lá e estendeu a mão. Então eu sei o valor que é uma pessoa te dizer isso e passar por isso. Eu sei como é que é. E eu não faço isso para a pessoa crescer um dia e virar e falar, eu cresci, você me deu a mão. Não é isso. É porque eu sei o valor que é. Tem uma frase que diz o seguinte: quem carrega o balde d'água sabe o valor de cada gota. E eu sei o valor de cada gota. Do que eu passei, venho passando e passo para estar onde eu tô. Agora, como que eu poderia te responder isso? Eu acho que é primeiro educação, né? Segundo, a generosidade que você comentou, gentileza. E terceiro, comprometimento. Eu sou muito comprometido com a minha marca pessoal, muito comprometido com os meus valores. Então, assim, você não vai me ver metido em falcatrua. No sentido de, sabe assim, puta, fui lá, o Mark, né, tentou passar por fora. Sim. Porque eu sei que é uma para desmoronar tudo. Sabe assim, vou te pagar um negócio por fora que envolve. Cara, eu deixo tudo muito claro, assim. Porque, de novo, assim, é uma história que eu estou construindo em que o meu maior ativo é esse que você está citando aqui, que é credibilidade. Sim. Se eu passo não estou dizendo errar, tá? Não estou dizendo ser cancelado por um comentário, não é isso. Estou dizendo falcatrua, picaretagem. Se eu viro essa pessoa no bastidor, e esse bastidor vai vir à tona, porque, hoje está no mundo do cancelamento, do expose, eu tenho muito mais a perder do que ganhar. Então eu deixo claro para as pessoas que eu posso, que eu não posso. Se eu vou atrasar, eu aviso. Vou chegar mais tarde, putz, tive um problema, assim. É muito difícil eu não ir, muito raro. Como me comprometo aí, eu vou, mesmo que eu legal. atrase. Obrigado. Não, imagina, tô dizendo que é porque sou eu, não é sobre você, é sobre mim. Eu me preocupo com isso, né? E não é assim só sobre mim, é também tratar o outro como o outro quer ser tratado. Se você é um cara que, puta, chato, problemático, cheio de. Vai me convidar, eu vou te dizer não, porque assim, eu não quero estar perto, fazer essa associação, né? Claro. Então eu vejo que tem alguns elementos aqui: comprometimento, educação, generosidade e o entendimento também de que eu também não sou essa pessoa de que, inatingível, inacessível, o Elon Musk que precisa falar com. Pra você chegar em mim, você precisa falar com 3 pessoas Sim. só. Claro, eu não tô nessa posição. Se eu tivesse. Talvez fosse mais difícil. Então, eu te dou um exemplo. Se eu fosse um cara, dono de uma empresa que fatura 300 milhões, que tem 250 funcionários, eu não seria o cara que ia ficar respondendo. Até porque sou eu que faço minhas redes, sou eu que respondo tudo. Então, eu vejo essa questão do responder como investimento e não como perda de tempo. É um trabalho para mim eu responder para todo mundo na minha rede social. É muito raro você ver um post meu que não tenha resposta para todos os comentários. Estou falando de 100, 120, 70. Você fala, pô, mas 160 comentários você respondeu?
Respondi, porque esta pessoa vai voltar. Essa pessoa vai ter a mesma imagem que você está tendo de mim. E na hora do vamos ver, ela não vai chamar só a pessoa que é famosa, ou multimilionária, ou que tem uma empresa, porque ela sabe que não vai responder. Ela vai chamar quem está perto. Ela vai chamar quem... Como você me chamou aqui, Claro. como você me chamou na live, 1 ano atrás. Sabe assim? Então é isso. Eu vejo que é uma construção que é boa para mim. Não é uma construção... É até um pouco egoísta, né? Mas é uma construção boa para mim. Perfeito. Mark, para terminar, infelizmente, porque assim, eu acho que tem assunto Porra, tá para bom o papo aí. muito papo ainda, então eu já te convido para os próximos aí. Tô super dentro. Então, para terminar, para onde você acha que a gente está indo na área da comunicação? Você que está presente em todos esses eventos, você que palestra nesses eventos, o que você está vendo para frente? Para onde a gente está indo? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é, existe uma transformação em curso, Okay. ela é do agora, e neste momento existe uma redefinição de paradigmas. Neste momento, quem não abraçar a tecnologia, quem não usar a tecnologia para aumentar a sua própria humanidade, quem não usar da tecnologia para entrar nesse mundo que já está atrasado, porque o ChatGPT é de novembro de 22, ele vai para 3 anos, quem não entrar nisso está fora do jogo. Isso eu posso te dizer. Quem entrar ou já entrou e trabalhar, eu não estou dizendo para ser programador, sabe assim? É uma pessoa que vai estar anos-luz à frente dos outros. Então existe eu te diria que o tabuleiro está mudando, as peças estão mudando, o dinheiro está mudando de mãos. Basta ver nos streamings. Você tinha 10 anos atrás meia dúzia gigantescos. Hoje você tem quantos? Quantos streamings você tem no Brasil? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Antigamente você tinha 5. Não tem ideia. Se você imaginar que cada provedor de internet tem o seu próprio streaming, Então pronto. cada broadcaster, assim, Pronto. são 8 mil provedores de internet. Então assim, veja, não tem mais... Por isso que eu te falei, para onde a gente vai? Não dá para saber. Ninguém vai saber te responder. Os jornais vão morrer? Não sei. A newsletter se transformou, o jornal está se transformando, tudo convergiu para a internet, mas aí você tem o podcast ao vivo, o podcast online, o MesaCast, você tem podcast narrado por inteligência artificial, você tem influenciador de inteligência artificial sendo muito mais seguido do que influenciador de verdade. Não sei, não dá para dizer. É impossível dizer. Mas a gente está no meio de uma década. Então, até 2020 a gente agiu de um jeito, de 2020 a 25 agiu de outro, e agora existe mais uma ruptura que vai nos levar até 2030. O que eu posso te dizer é, e aí repetindo um conceito que eu escutei que é muito interessante, não é mais sobre o que eu sei. É como eu me adapto àquilo que eu não sei. Então, para te responder, o que nos trouxe até aqui não vai levar para os próximos 5 anos. Ponto. Não vai levar. Para onde vai? Ninguém vai saber te responder. Pode sentar aqui, cara, o maior especialista em comunicação do mundo, ele não vai saber responder. Ninguém sabe responder essa pergunta. O que dá para responder é, neste momento, com os ovos que a gente tem, qual é o omelete que a gente faz? É isso. Não dá nem para falar, com o limão fiz uma gin tônica. Não dá. Não dá, porque, cara, amanhã... Pensa, a gente tá sentado aqui e a gente tá gravando esse podcast em junho de 25. Um mês atrás não tinha Marisa Maior. Não tinha. Mês atrás. Tô dizendo um ano, tinha. um mês. E hoje, no dia de hoje, ela tem 120 mil seguidores. Ela foi criada faz 2 semanas. Já tem contrato com a Magalu, já apareceu no Fantástico. Uma IA que faz vídeos de 8 segundos. O que a gente vai falar daqui a 8 anos? Daqui a 3 anos? Daqui a 6 anos? Como é que eu vou te dizer isso? Impossível. Ninguém vai saber. Então o ponto não é mais sobre o que vai acontecer. Isso é um forecast que ninguém tem como saber. O que dá para te dizer é como é que eu vou me adaptar a isso. Então eu, Mark, já vi primeiro, depois eu já escrevi sobre isso, saí na frente mostrando que existia, depois eu talvez um dia crie a minha, o meu avatar poder dar palestra em italiano, em inglês e francês. Mas a gente não tá só no mundo da Marisa. A gente tá no mundo do bebê reborn, em que as pessoas se apaixonam por pedaços de plástico, o que é muito sério, muito profundo. Não é chacota, é sério.
A gente está no mundo, e você tem filhos pequenos, dos brain rots italianos. Teu filho não pegou ainda isso? Não, né? ainda não. Ainda Que é uma taça de cappuccino com o rosto escrito Guilhermina Cappuccina. Ah, aí é tem, por isso que você eles viu? falam isso? É. Bailarina Cappuccino. Ballerina Cappuccina, que é o isso aí. quê? Cara, Ai, não sabia literalmente uma foto de inteligência artificial de um tubarão com tênis Tá. segurando uma boia. E aí um outro que é uma cabeça de pessoa enfiada num tronco de árvore segurando 2 bíblias. Assim, brain rot chama, as crianças adoram. Então, o mundo a gente não está disputando aqui a audiência no Abbott's Cast com o TikTok. A gente não está disputando com isso. A gente está disputando com o Bebê Reborn, com a Marisa Maiô. A gente está disputando com o Brain Rot. É isso. A disputa agora é por atenção. Quem souber usar a atenção de qualquer jeito vai se dar melhor. Agora, falar de futuro da comunicação já tá difícil falar de presente, né? Imagina falar do futuro. Mark, a minha admiração por você só cresceu depois dessa conversa. Espero que a gente Fico realmente feliz. tenha Obrigado, irmão. muitas outras. Obrigado também. Obrigado pela tua presença aqui. Realmente foi muito generoso. Eu que agradeço. E espero que continue esse sucesso todo. Obrigado. Posso deixar minha arroba de contato? Por favor. @MARCTAWIL. @MarkTawil. Perfeito. Antigamente era telefone de contato, né? Mas agora Agora é eu arroba. tô com esse bigode, eu vou. Primeira vez que eu uso bigode assim, sabia? Depois de quase 20 anos. Então eu tô estreando aqui. Perfeito. Muito obrigado, Mark. Obrigado, querido.